O escritor, teólogo e filósofo Leonardo Boff é o convidado do Sempre um Papo de hoje. Leonardo é autor de mais de 70 livros, participa da Comissão Internacional da Carta da Terra e, em 2001, recebeu o Prêmio Nobel Alternativo da Paz, por seu compromisso com a justiça dos pobres e com a ecologia. Nos próximos minutos, o autor fala um pouco de literatura e propõe uma reflexão atual sobre questões ambientais urgentes. Eu sou um trabalhador, tem um trabalhador que está todo 8 horas por dia levantando muro, fazendo um trabalho na marcenaria. Eu estou 12, 14 horas com 25 sinaizinhos, que é o ABCD, tentando construir o mundo. Eu sou um leitor voraz desde criança. Eu acho que a leitura propicia as viagens mais belas, mais longas que o ser humano pode fazer. E sem custo nenhum. Que cada livro é uma mensagem, é uma viagem, é um mundo que ele pinta, seja social, com seus conflitos, as suas glórias, seus heróis, seus bandidos. Então a leitura é importante porque nos abre o horizonte da realidade, mas é importante também porque ela nos faz descobrir quem nós somos. Porque o grande leitor, o grande escritor, é aquele que fala para a tua subjetividade, que fala para dentro de você. E o bom livro, quando a gente lê 2, 3 vezes, uma boa poesia, tipo Drummond de Andrade, o tipo o português Fernando Pessoa, a gente lê uma vez, lê 2, lê 3 e acha cada vez mais bonita. O soneto de Machado de Assis, a esposa que morreu, a Carolina. Aqui venho e sempre virei. É uma poesia que você lê toda hora. Fala para dentro da gente e descobre dentro de nós a humanidade que está em nós, com suas contradições, com os anjos e os demônios, com os sonhos que temos. A leitura sempre nos enriquece. Esse tem esse título, A Grande Transformação, na economia, na política, na ecologia. No fundo, a sentença é essa. Comece a transformação com você mesmo. Aquela transformação que você quer para os outros, que cuide do lixo, cuide da água, cuide da casa, começa com você mesmo. E a energia que sai desse ato bom que você fez, não fica presa em você. Ela se irradia por todos os lados e vai criando a grande onda energética que vai permitir a grande virada, a grande transformação. Porque eu não acredito que a morte seja mais forte que a vida. Mas nós precisamos dar nossa colaboração. Deus faz milagres, mas desde que nós participemos, ele diz aos evangelistas, procurem pão e peixe por aí. E eles foram e procuraram. Ele não deu um toque de mágica e fez uma montanha de peixes, uma montanha de pão. Eles tinham que distribuir isso. E na medida que distribuíam, sempre se multiplicava. Onde tem o trabalho de Deus, também tem que ter o trabalho humano. Nós devemos combinar sempre as duas coisas. Porque no país que é a potência mundial das águas, temos 13% da água potável do mundo. Por que exatamente está faltando água no sul do Brasil a ponto de afetar bairros inteiros, com tudo aquilo que traz de incômodo para a família, para as crianças, para o dia a dia da nossa vida? Ele disse são muitos fatores, mas talvez o principal se deve a 2 desmatamentos. O desmatamento da Amazônia e o desmatamento do Cerrado. Cada árvore que tem uma copa de 10 metros de extensão,
ela emite por dia 1.000 litros de umidade. Cada árvore, que vem para todo o sudeste e o sul, vai até os Andes e garante as chuvas, o regime de chuvas. E toda a floresta amazônica emite 1 trilhão de litros de umidade dos chamados rios volantes. Essa umidade vai para o cerrado. E quem conhece o cerrado fica espantado, porque são árvores pequenas, retorcidas. Agora vieram os cultivadores de soja, de cana, de girassóis, cortaram aquelas arvorezinhas. Aquela umidade vem, cai, e as raízes da soja e da cana são de 5, 7 centímetros. Não levam a água lá embaixo. O cerrado é uma Amazônia ao inverso. Ao invés de crescer para cima, ele cresce para baixo. As raízes vão por 10, 20, 30 metros até atingirem os níveis freáticos, e são elas que alimentam os principais rios brasileiros. O cerrado, na verdade, é a grande caixa d'água dos rios brasileiros. Então, os rios estão diminuindo cada vez mais. O Rio São Francisco está numa situação de emergência. Está lá a diminuição da água. O próprio Rio Paraná, que ajuda a abastecer a Itaipu Binacional, aquela famosa usina que é a maior do mundo, está com menos água, assim em todos os rios. Então, a conjunção dessas duas irresponsabilidades, que é o desmatamento, está produzindo esse efeito. E ele pode ser, se nós não cuidarmos, por longa duração. Eu, junto com outros políticos, anos atrás, visitamos a Serra da Canastra, onde nasce o Rio São Francisco. Tinha toda aquelas plantinhas ao redor. De repente seca a nascente do São Francisco, porque não tem plantas. Então, se a gente quer dar um presente a alguém, dê uma plantinha. Porque a planta, ela sequestra o dióxido de carbono que polui, ela nos dá sombra, nos dá flores, nos dá frutos. E aí nós temos que resgatar o equilíbrio. A melhor coisa que nós fazemos é cuidar das nascentes de nossos riachos, cercá-la de árvores, cuidar de toda a mata ciliar, essa mata que vai junto dos rios, porque elas garantem a permanência do rio e a renovação contínua das águas. E nós temos que nos mobilizar. Não basta saber, temos que tomar consciência, mudar nossos hábitos, ter uma relação com a natureza que seja uma relação responsável, cuidadosa, amorosa, sentindo que a natureza não está lá, está aqui também. Nós pertencemos à natureza, como a natureza nos pertence. E se vivemos esse pacto entre natureza e ser humano, nosso futuro está garantido, a ameaça será afastada e nós continuaremos com a nossa civilização. Curso sobre ecologia integral. Eu fico feliz porque essa expressão ecologia integral fui eu que introduzi na discussão. Já há 30 anos que venho me ocupando com isso, porque o discurso dominante da mídia, mesmo na pesquisa, é a ecologia ambiental, aquela que está ao nosso entorno. Ela só vê a relação do ser humano com a natureza, como se ela fosse um baú que você tirasse tudo o que você precisa e fosse um baú sem fundo. A natureza nos dá tudo o que precisamos para viver. E nós não devolvemos nada. Devolvemos em agressões, em caneladas, em cortes de montanhas, em poluição das águas e dos solos. Que nós agredimos de forma tão sistemática e permanente o sistema da vida,
e aquilo que produz o equilíbrio das chuvas, dos climas, dos oceanos, que a Terra sozinha já não consegue mais se reequilibrar. Se o problema é global, a solução tem que ser global. Cada um tem que colocar o seu tijolinho, a professora da escola, o médico, o pedreiro, quem quer que seja. Lá onde ele esteja, faça bem as coisas para não estragá-las, para não poluí-las, para preservar o ar respirável, que não queimemos as coisas, preservemos as águas para serem potáveis. Eu acho que nós devemos ser como a natureza. Na natureza não existem só baratas, para desespero das mulheres. E nem só escorpiões, para medo dos homens. Existe aquilo que nós chamamos a biodiversidade. 1000 formas de plantas, de flores, de bichos, de animais, de peixes. E vejam que só 5% da vida é visível. Vocês, as plantas, os animais, os rios. 95% é vida invisível. São bactérias, fungos, vírus. Aplico a isso as religiões. Eu acho que é importante que haja muitos caminhos espirituais, muitas religiões, muitas igrejas, como faz a natureza, multiplicidade. E tudo acaba desembocando lá em Deus. E todas elas pretendem carregar a herança de Jesus. Eu sou contra essa excepcionalidade da Igreja Católica de dizer só eu sou verdadeira, todas as demais são falsas. Isso gera fundamentalismo, desprezo dos outros e não corresponde à vontade de Deus. Agora, falando concretamente, há muitas igrejas que são igrejas do mercado, que são grandes negócios, e que aceitam a lógica do mercado, que é a concorrência para uma vencer a outra, inclusive perseguir, difamar a outra. E elas falam mais para o bolso do que para o coração. Eu acho que isso é uma perversão. E o pecado maior que elas cometem é contra o segundo mandamento: usar o santo nome de Deus em vão. É Jesus para cá, Jesus para lá, Deus para todo lado, mas não tem consequência na vida. Então nós temos hoje uma guerra de fundamentalismos com alguns grupos católicos também fundamentalistas. Tem vários grupos católicos que me combatem a mim, o Frei Beto, nós teólogos da libertação. Eu já fui mandado para o inferno não sei quantas vezes, mas eu estou no purgatório, porque o purgatório é a antessala do céu, aí posso ficar tranquilo, porque a porta de saída escutasse um sermão assim, sabe? Por isso eu acho que devemos fazer uma crítica às religiões, sim, se é para guardar o elemento humanizador e integrador das pessoas que estão perdidas por aí. Eu acho essa pergunta pertinente. O Papa, no discurso que fez em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, colocou os famosos 3 T's fundamentais para os trabalhadores, que é trabalho, que é teto e que é terra. São coisas sem as quais a gente não vive. Terra para trabalhar nela e ter um teto que a gente possa viver humanamente, não como um animal ao relento. Isso diz, esses 3 T's realizam o ser humano e cada ser humano deve ter acesso. Porque o trabalho não é só uma forma de produzirmos aquilo que precisamos para viver. O trabalho é uma forma de autorrealização. O que o capitalismo trouxe foi o trabalho assalariado. Assalariado. Você vende a tua força. Ele não fala em trabalho, fala em força de trabalho. Ele não ama a pessoa.
Ele não ama a Érica, ele ama a inteligência dela. Ele não ama você, ama o teu músculo. E ele compra essa força de trabalho dando um salário, que geralmente é muito, que não corresponde ao que você gasta ali, ao que você empenha, não só a energia que gasta, mas em afeto, em cuidado, em fazer bem feito. Então, eu acho que o vício do capitalismo não é o trabalho, é a forma salarial, a venda do trabalho por troca de dinheiro. E o nosso desafio é resgatar o trabalho como obra, uma obra que você se expressa, da importância do trabalhador autônomo, porque ele faz aquilo que ele gosta de fazer e sabe, e dá um jeitinho dele. Talvez o símbolo maior disso é o trabalho artesanal, onde o artista dá a forma, a sua madeira, o seu barro, isso é uma obra. Tudo aquilo que os renascentistas produziram, e a Renascença está cheia, são obras de arte. Me empenharam muito trabalho, mas não era trabalho assalariado. Muitos deles, a maioria deles, nem punham o nome nas suas pinturas. Porque o importante não é dizer eu fiz. O importante é que saia uma coisa que é bonita para todo mundo. E Santo Tomás de Aquino, os grandes escritores, nunca punham o nome, porque diziam, se aquilo que eu escrevo é verdadeiro, o autor é o Espírito Santo, não sou eu, que me usou a mim para escrever aquelas coisas. Eu gostaria que isso servisse para mim, mas eu tenho medo que sou tão pecador que é importante, é um tema. No fundo, todo mundo quer ser feliz e luta para isso. Às vezes, a duras penas, consegue uma discreta felicidade concedida aos mortais quando passam por esse mundo. Tem até um poema que eu estava analisando que dizia: entre o sonho e a realidade é bem diverso o matiz. Quem sonha felicidade é quase sempre infeliz.